Bom, vamos lá então para a questão de número 29. Vem comigo. Diz assim o enunciado. Com relação a sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Marcelo contratou empréstimo de R$380 mil em uma instituição financeira que adota o sistema de amortização francês. O valor foi entregue no ato, não foi concedido prazo de carência para o pagamento, a ser feito em 5 prestações anuais consecutivas e iguais. A primeira prestação vencerá 1 ano após a tomada do empréstimo, sendo a taxa de juros de 10% ao ano. Assertiva. Nessa situação, considerando-se 0,62 como valor aproximado para 1,1 elevado a menos 5, é correto afirmar que Marcelo pagará menos de R$95 mil de prestação. Bom, primeiro, como sempre, vamos identificar aqui que o sistema adotado é o sistema de amortização francês, ou tabela Price, Prestações constantes. Prestações constantes. Depois observe que a assertiva fala exatamente do valor da prestação. Ela diz que essa prestação será menos de R$95 mil, ou menor que R$95 mil, tá? A gente sabe lá do estudo das séries de pagamentos e das amortizações de empréstimos, que o valor presente, que é o valor do empréstimo, ele vale a prestação, R, multiplicado pelo fator de valor presente, o FVP. Tá? Bom, o valor do empréstimo, ele disse, foi de 380 mil. A gente quer calcular o R, a prestação, Obviamente que o que falta aí na equação, para a equação fechar, é o valor do FVP. E esse fator é o que pode ser obtido de diversas maneiras. Que a gente já viu isso aí. Pode ser dado uma tabela, pode ser dado de bandeja explicitamente o valor desse fator, pode ser calculado através da fórmula que a gente viu na questão 27, mas pode ser calculado também a partir do valor da potência de expoente negativo. Vamos lembrar o que é isso. A taxa de juros é de 10% ao ano e são 5 prestações anuais. Então, aquele fator da taxa ao período seria 1,10 elevado à quinta, 1,10 elevado à quinta. E a gente viu que, às vezes, a banca fornece esse fator com expoente negativo. No caso, 1,10 elevado a menos 5. É uma das maneiras como o CESP costuma viabilizar o cálculo desse FVP. Ele dá esse fator, a taxa 10%, então 1,10, 5 períodos, então elevado à quinta, só que em vez de ser a quinta positiva, é negativa. Esse valor, ele disse que é aproximadamente 0,62. Bom, mas como é que a gente calcula o fator de valor presente a partir desse camarada aqui? Não sei se você está lembrado, mas ele vale 1 menos esse cara. Ele vale 1 menos esse fator ao período com o expoente negativo, E isso dividido pela taxa de juros, que no caso é o 10%, vai entrar aí 0,10, Então, fazendo a conta aqui, esse fator de valor ao período,
ele seria 1 menos 0,62 dividido por 0,10, não é? Por 0,10. Então, 1 menos 0,62 dá 0,38. Não é? Essa subtração aqui do numerador, 1 menos 0,62 dá 0,38, que dividido por 0,10 dá 3,8. Então, esse fator de valor presente, ele vale 3,8, tá? E agora a gente consegue calcular tranquilamente o valor da prestação. Por quê? O valor presente aqui, ó, o valor presente é o valor do empréstimo, portanto, 380 mil. E ele vale o valor da prestação multiplicado pelo fator, não é? Pelo fator de valor presente 3,8. Ok? Então, o valor da prestação vai ser 380 mil dividido por 3,8. Esse 3,8 que está aí multiplicando, ele passa dividindo, não é? Ele passa dividindo. Então, isso vai dar uma prestação de, divida aí 380 mil por 3,8. A divisão vai ficar fácil, né? Vai dar exatamente 100 mil reais, tá? Então, Marcelo pagará 100 mil reais de prestação. A assertiva é que ele pagaria menos de 95 mil, por isso o item é julgado como errado. Gabarito, item errado. Tá? Então, mais uma questão aí, só para ilustrar uma das formas como a gente pode obter esse fator de valor presente. Se você voltar aí, na questão 27, a gente fez um caso em que o FVP era obtido pela fórmula. E agora a gente fez quando ele está esse fator com expoente negativo. Tá? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos em frente para a questão número 30. Em um plano de amortização pelo sistema da tabela Price, observa-se que a soma dos valores dos juros incluídos na primeira prestação e na segunda prestação é igual a R$ 979,42. Este plano refere-se à liquidação de um empréstimo no valor de R$ 25 mil, concedido para ser pago por meio de 20 prestações mensais iguais e consecutivas, a uma taxa de juros positiva I. Observa-se também que a primeira prestação tem o vencimento 1 mês após a data de concessão do empréstimo. Sabendo-se que o saldo devedor da dívida, imediatamente após o pagamento da segunda prestação, apresenta um valor de R$ 22.921,42, obtém-se que o fator de recuperação de capital, FRC, correspondente, é igual a... Bom, vamos lá. Vamos para cima. Mais uma vez, a coisa mais importante é você olhar aqui, ó, qual é o sistema de amortização. Nesse caso, é o sistema Price ou tabela Price, sistema de amortização francês. É caracterizado por prestação constante. Tá? Ele deu os juros incluídos na primeira prestação e na segunda, a soma, né, dos juros, a soma dos juros da primeira e da segunda prestação é 979,42, tá? E 42. E disse que o empréstimo é de R$ 25 mil, tá? E após o pagamento da segunda prestação,
tá? Após o pagamento da segunda prestação, o saldo caiu para R$ 22.921,42. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, vai dar para a gente calcular aí o que ele pede, que é o fator de recuperação de capital, tá? E daqui a pouco eu explico o que é isso aqui. Mas vamos pegar uma tela em branco aí, pega aí a sua que está com o PDF, para você acompanhar o texto. Eu estou com a minha aqui ao lado. E vamos ver como é que fica essa tabela, tá? Vamos começar colocando aqui, ó, N. Aqui eu vou botar amortização. Amortização. Aqui eu vou botar a coluna dos juros. E aqui a coluna da prestação. Tá? E aqui no fim, como sempre, o saldo devedor. Ok? Então, a nossa tabela, ela começa desse jeito, não é? Ajeitar só aqui porque está horrível. Vamos lá. Pronto. Então, ó, 0, não tem nada aqui, né? Nada. E aqui o saldo devedor de quanto? De 25 mil, que é o valor do empréstimo, não é? O valor do empréstimo, tá? Bom, aqui a gente tem a amortização da primeira prestação e a amortização na segunda prestação. Aqui o juro na primeira prestação e o juro na segunda prestação. Ok? E aqui a gente tem o valor da prestação, que é constante, né? Vamos chamar de R, que é constante. Tá? E a gente sabe que o saldo devedor, veja aí no texto, após o pagamento da segunda prestação, era de R$ 22.921,42. Ok? Isso aqui continua no empréstimo, né? Mas com o que ele deu, a gente consegue preencher a tabela até aí, tá? Agora vamos anotar as informações que ele também forneceu. Ele disse que a soma dos juros da primeira e da segunda prestação é 979,42, ou seja, J1 mais J2 igual 979,42. Ok? E disse também que, sim, o saldo era 22.921,42. Isso aqui a gente já anotou, não foi? Bom, com esse saldo aqui, gente, observa que daqui para aqui, a diferença de 22.921,42 para 25 mil é de 2.078,58. A diferença aqui, ó, tá? Vou anotar para você ver. É de 2.078,58. Entendeu, né? Isso é o resultado de 25 mil menos 22.921,42, não é? Se eu pego o saldo devedor inicial e subtraio o saldo devedor do momento, eu tenho aí o quanto eu amortizei até aqui, não é? O quanto eu amortizei até aqui. E o que eu amortizei até aqui foi A1 mais A2. Não é? Eu amortizei A1 no pagamento da primeira prestação e amortizei A2 no pagamento da segunda prestação. Então, eu posso botar aqui que A1 mais A2 vale 2.078,58.
58. Ok? Muito bem. Passou a régua aqui. Eu vou somar. Eu vou somar essas duas equações, veja o que vai dar. Eu vou ter A1 mais J1 mais A2 mais J2 é igual a 979,42 mais 2.078,58, o que dá 3.058. 3.058, certinho. Ok? E agora? Ora, vamos lembrar, ó, sistema de amortização francês, tabela Price, ó. Amortização mais juros igual a prestação. E prestação constante, lembra? Prestação constante. Ó. Então, A1 mais J1 é igual a R, e A2 mais J2 também é igual a R. Ou seja, isso aqui é R e isso aqui é R. Então, a gente tem no lado esquerdo dois R's, não é? Dois R's, igual a 3.058, tá? 3.058. Daí a gente passa o 2 dividindo, não é? 3.058 dividido por 2, e eu tenho o valor de R. Divida aí que vai dar R$ 1.529. Tá? Então, esse é o valor da prestação, tá? Do valor de R. Tranquilo? Bom, mas ele pediu o fator de recuperação de capital, tá? O fator de recuperação de capital. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Não sei se você lembra disso, mas é o seguinte, o fator de recuperação de capital nada mais é do que o inverso do nosso já famoso FVP. Só isso. O fator de recuperação de capital é o inverso do fator de valor presente. Então, se eu encontrar o fator de valor presente, se eu encontrar aqui, ó, aí é só inverter, que aí eu terei o fator de recuperação de capital. Tá? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui. A gente sabe que o valor presente, que é o valor do empréstimo, é a prestação R multiplicado por quem? Pelo fator de valor presente. Não é isso? Ou seja, o fator de valor presente é o valor do empréstimo, P, dividido por R. Não é? P dividido por R. Não é isso? Então, se o fator de valor presente é P sobre R, e o fator de recuperação de capital é o inverso disso aí, o inverso é R sobre P. Não é? É R sobre P. Portanto, o fator de recuperação de capital é o valor da prestação, quanto foi que deu? 1.529, dividido pelo P, o valor presente, o valor do empréstimo, saldo devedor inicial, 25.000. Concorda? Esse R é esse daqui, e esse P é esse daqui, o valor presente. Então, se você fizer a divisão aí de 1.529 dividido por 25.000, você vai encontrar 0,06116. E esse é o valor do fator de recuperação de capital. Tá? Ele está aqui, portanto, na letra D de dado. Está vendo? Na letra D de dado.
Então, gente, o que é que fica de lição? Deixa eu voltar aqui para você ver na tela. Que esse fator de recuperação de capital, é igual a quê? O inverso do fator de valor presente. Não é isso? Ora, se o valor presente é a prestação vezes o FVP, é porque o FVP é P sobre R, passando o R dividindo. Então, o FRC, que é o inverso, é só você inverter. E aí fica assim. Ok? Claro, isso aqui você já sabe, né? Já está treinado aí demais. É só você se ligar que o de recuperação de capital é o inverso. Isso aqui é consequência, para você não imaginar que é um horror de formas. Absolutamente. Tá? Se você sabe isso e entende que o fator de recuperação de capital é o inverso do fator de valor presente, isso aqui é consequência. Ok? Então, mais uma maneira também do CESP viabilizar, não é, o cálculo aí desse fator através do fator de recuperação de capital. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá para a questão número 31. Diz o seguinte: a respeito de avaliação de investimentos, valor presente líquido e taxa interna de retorno, julgue os itens a seguir. O CESP gosta muito de fazer, né, esse tipo de questão meio que teórica, né? Na verdade, não é totalmente teórica porque tem valores envolvidos, mas é mais puxando pelos conceitos do que problematizando aí uma situação, tá? Então, ele diz o seguinte: no caso de dois projetos com o mesmo investimento inicial e o mesmo prazo, sob uma mesma taxa de desconto, o maior valor presente líquido será daquele que tiver menores recebimentos a cada período. Vamos analisando logo? A gente vai lendo e já vai vendo se está certo ou errado, tá? Então, no caso de dois projetos com, atenção agora, vê, dois projetos, tá? Mesmo investimento inicial, mesmo prazo e mesma taxa de desconto, o maior valor presente líquido será daquele que tiver menores recebimentos a cada período. Ora, imagine que a gente tivesse aqui, ó, um investimento inicial, vamos chamar de P, tá? Vamos imaginar com 3 recebimentos, mesmo prazo, né? Mesma taxa, sei lá, 10% ao mês. Ok? Mas isso, gente, igual para os dois, não é? Dois projetos, mesmo prazo, mesmo valor de investimento inicial. Aí ele quer saber sobre o valor presente líquido. O valor presente líquido é a diferença desse investimento P para a soma de todos esses recebimentos levados para a data zero. Então, a gente teria que levar esse valor para cá, esse valor para cá, esse valor também. A mesma coisa, eu tenho que trazer para cá, esse aqui também, e ver essa diferença. Ora, se a taxa de juros é a mesma e o prazo é o mesmo, eu estou exemplificando aí com 3 e 3, obviamente que quanto maior for o valor dos recebimentos, mais você teria reunidos eles aqui, não é? Obviamente que você quer ter um valor presente maior. Então, para você ter um valor presente maior, esses valores tinham que ser grandes, maiores, para trazidos para cá
e descontados o que você investiu, você tem um líquido maior. Então, obviamente que o maior valor líquido é o que tiver maior recebimento. Não tem cabimento você imaginar que num projeto você investiu o mesmo valor e aí quando você tem recebimentos menores, você vai ter o maior líquido. Não, claro que não. Não é? Você vai ter maior resultado líquido quando você tiver o mesmo investimento, mas tiver recebimentos maiores e não menores. Então, o item 1, esse está errado. Ok? Entenderam? Item 2. Para um fluxo que consiste em um único investimento inicial na data zero e recebimentos periódicos com taxa interna de retorno igual a 5% ao período, se a taxa de desconto for de 6%, então o valor presente líquido será negativo. Vamos entender. Vê, o que significa dizer que a taxa interna de retorno é de 5% ao período? Significa que se eu recuar, se eu trouxer todos os recebimentos para a data zero, não é? A 5% ao período, eu igualo com o investimento que eu fiz. Então é 0 a 0, empatou, retornei o capital que eu investi. Massa. Obviamente que se eu trouxer a uma taxa maior do que a taxa de retorno, eu vou chegar com mais descontos. Eu vou chegar, portanto, com valores lá no zero menores do que o que eu investi. Ou seja, eu terei os recebimentos menores do que o que eu investi, o que, obviamente, daria um resultado líquido negativo. Não é? Porque raciocina comigo. Vê, deixa eu vir para aqui para você ver. Preste atenção nisso. Se eu trouxer esses valores para cá, a 5%, eu empato isso com isso. Por isso que 5% é a taxa de retorno, que é a taxa que iguala o investimento que você fez com os recebimentos que você terá. Agora, imagine que a taxa é 6%. Quando a taxa é maior, esses valores daqui, eles chegam menores aqui, porque você está descontando mais. E aí, o seu total de recebimento fica menor do que o que você teve que pagar investindo no começo do projeto. E aí, o seu valor presente líquido vai ser certamente negativo. Então, o item 2 está certo. O item 2 está certo. Tá? E o item 3 diz que, dado um investimento inicial seguido de um fluxo de 20 recebimentos periódicos iguais, caso se amplie o prazo dos recebimentos para 25 recebimentos iguais, para que a taxa interna de retorno não mude, o valor de cada recebimento deverá ser menor. Ora, a grande informação está aqui, ó, para que a taxa interna de retorno não mude. E aí, mais uma vez, vamos entender o que é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é aquela taxa que, quando eu trago esses recebimentos para cá, eu empato isso com isso. Tá? Então, se de repente o que era 20 passou para 25, para eu chegar aqui com esse mesmo tamanho, esses valores têm que ser menores, porque agora eles são em maior quantidade. Para que não mude a taxa de retorno, eles têm que ser em valores menores, não é? É como se você ampliasse o prazo aí de um financiamento. Se você está dando mais prazo, a prestação vai diminuir, não é? Então, o item 3 também está certo, tá? E dessa forma, assinar a opção correta, e a opção correta é que apenas os itens 2 e 3 estão corretos, alternativa D de dado.
Tá? Então, se liguem aí nesse estilo de questão, que é um pouco teórico, tá? Na verdade, tem esses cálculos, mas é mais para você raciocinar. Não tem muita conta para fazer. Diferente de um problema, como a gente viu há pouco, nas amortizações da tabela Price. Beleza? Daqui a pouco eu volto no terceiro bloco com mais questões para vocês.